Bom dia, meus amores, sejam bem-vindos aqui à nossa aulinha de português. Hoje, terça-feira, 18 de agosto, de 2020, tá certo? Bom, antes de a gente apresentar aqui o nosso tema de hoje, a tia Renata quer falar sobre o tema que nós iremos trabalhar durante toda essa semana, que é a diversidade cultural. Isso mesmo, durante essa quinzena, nós estaremos estudando, ouvendo e identificando, o que é a diversidade cultural. Então, a diversidade vem de várias, e cultural vem de cultura. É como se fosse várias culturas. Nós podemos colocar aqui, destacar na nossa diversidade cultural, a nossa festa junina, exatamente. As comidas típicas, as roupas, o modo, toda a cultura junina tem a ver com a região Nordeste. Então, nós somos, a nossa cultura aqui, a gente pode colocar como base as festas juninas. É isso mesmo, tá certo? Então, só pra gente compreender e conhecer também um pouquinho mais a nossa cultura, tá certo? Vamos lá. O gênero de hoje que nós iremos trabalhar é o gênero conto. A gente vai conhecer hoje, o objetivo da nossa aula de hoje é identificar o gênero conto, conhecer o gênero conto, tá certo? Identificando, tá bom? Bom, o gênero conto, o que é, E para que e como nós podemos encontrá-lo, como distinguir, como diferenciar o conto, por exemplo, de uma lenda. Qual é a diferença do conto para um poema, para outros gêneros textuais que nós já estudamos, tá certo? Então, vamos aqui identificar, conhecer um pouco mais do gênero conto. Bom, o gênero conto é uma história, O conto é uma história, narrativa que apresenta personagens fantásticos, Personagens aí irreais. Vamos aqui para nossas características para que a gente possa conhecer direitinho quais são os gêneros, quais são as características do conto. Primeiro, apresenta personagens do folclore, como dragões, elfos, fadas, trolls e tudo mais. Essa é uma das características do conto. Próximo, qual é a diferença das lendas? Qual é a diferença do conto para as lendas e para as fábulas? Bom, o conto é uma história fantástica, é uma história totalmente irreal. Por que, tia Renata? Dragões, fadas e elfos é algo muito legal, Muito bom de conhecer. Mas isso é uma coisa totalmente irreal, ou seja, não existe. Então, o conto, ele é uma história fantástica e uma história irreal. Qual é a diferença, então, para as lendas? Bom, as lendas, na sua maioria das vezes, elas vêm aqui baseadas em fatos reais, ou seja, é algo verídico, E elas também usam para justificar, alguma coisa do dia a dia. Como, por exemplo, a lenda do Negrinho do Pastoreiro, Tem muitas pessoas que acreditam realmente nessa lenda, que ela existe mesmo, e que rezam, para o Negrinho do Pastoreiro para pedir algo, para encontrar algo quando se perde. E também qual é a diferença do gênero conto para fábula? A fábula sempre vai trazer no final da história uma moral, uma lição. Já os contos de fada não. Ele sempre termina com o felizes para sempre. Bom, a fábula do leão e do ratinho, lá tem a história, tem a moral, no finalzinho tem a moral de ser melhor, de fazer isso pela amizade e tudo mais. Lá no conto não vem destacando sobre isso, tá certo? Lá no conto simplesmente termina com felizes para sempre. São histórias improváveis, ou seja, não existem, Não tem a menor possibilidade dessa história existir, tá certo? Por que, tia Renata? Eu não entendo. Bom, vamos lá. Existem fadas, existem dragões, elfos, existem bruxas? Não. Então, essas histórias improváveis é porque é improvável que essas histórias existam, Que essas histórias existam. Por quê? Porque não existe fada, não existe troll, não existe dragão, não existe elfo, Essas coisas não acontecem, tá bom? E sempre tem também um herói ou uma heroína, todas. A gente vai só colocar aqui o acento do improvável, que a tia Renata acabou esquecendo. Improváveis, pronto, muito bem. Existem também, uma das características também, é ter um herói ou uma heroína.
Por exemplo, lá na história da Cinderela, nós temos a heroína Cinderela. Nós temos a heroína na história da Branca de Neve, a Branca de Neve. Nós temos a Bela Adormecida, nós temos a Chapeuzinho Vermelho. Lá na lenda, perdão, lenda não, lá no conto. Lá no conto do Peter Pan, nós temos o Peter Pan também. Então, assim, há sempre heróis e heroínas. Nós temos o príncipe da Cinderela, o príncipe da Branca de Neve, que vem e salva aí a princesa. Então, tem todas essas características, tá certo? O gato, aí a gente vai... Agora nós vamos conhecer os tipos de conto, né? Quais são esses contos? Nós temos aqui a historinha da Chapeuzinho Vermelho. Nós temos a historinha de João e Maria, Cinderela, Branca de Neve, O Gato de Botas e Rapunzel. Todos esses, né, essas histórias aqui que a tia Renata acabou explicando, esses títulos aqui, derivam de um conto. Pronto. Lá no Chapeuzinho Vermelho nós temos aí o lobo que come a vovó, que devora a vovó, mas depois o caçador consegue tirar a vovó da barriga do lobo. Nós temos a história de João e Maria, que são presos por uma bruxa e eles conseguem fugir. Nós temos a história da Cinderela, que a fada madrinha transforma a Cinderela, né, numa bela princesa que vai ao baile, né, e que encontra um príncipe. Nós temos a história da Branca de Neve, onde o caçador tenta, né, matá-la e ela vai para a casa dos anões. Aí tem 7 anões que cuidam dela. Tem a bruxa que dá a maçã envenenada para ela, né? A gente vai só passando por cima, depois a gente vai conhecendo essas histórias durante a semana, tá bom? Nós temos a história também do Gato de Botas, né? E nós temos também a história da Rapunzel, né? A menina dos cabelos grandes, né? Que colocavam seus cabelos para que o príncipe pudesse subir. Então, vamos retomar aqui a nossa aula de hoje. O que é um conto? É uma história fantástica, ou uma história improvável, né? Uma história que conta aí, são contos de fada, né? Uma história bastante irreal. Quais são as características? Apresenta personagens do folclore, como dragão, elfos, fadas, etc. A diferença do conto para as lendas e as fábulas é que nas lendas as histórias quase sempre vêm verdadeiras, são verídicas, e também as fábulas, a diferença para as fábulas é que sempre no final a fábula tem uma moral, já no conto não. Tem sempre um Felizes para Sempre, são histórias improváveis, como eu acabei de falar, e sempre contam com um herói e uma heroína. Os tipos de conto são Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, Cinderela, Branca de Neve, O Gato de Botas e Rapunzel. Bom, meus amores, hoje nessa aula de hoje de português, vocês não vão... a tia Renata não trouxe um conto específico aqui, mas para ficar bem explicado para vocês, a tia Renata só explicou o gênero conto para que vocês pudessem entender direitinho que gênero é esse, né? Que gênero é esse, para vocês conhecerem o gênero conto, combinado? Bom, espero que vocês tenham gostado. A nossa atividade de hoje é o seguinte: vocês vão lá na página 60 do livro de português, vão fazer a leitura do conto que temos lá, vai gravar um vídeo e você vai também circular o título do texto, né? Vamos lá retomar aqui. Vá lá no seu livro de português, abra lá na página 60, faça a leitura, grave um vídeo da leitura e também você vai circular o título do texto, tá bom, meus amores? Bom, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!